Às 18h47, um carro preto de vidros escuros estacionou diante de uma casa discreta em um subúrbio nobre de Barcelona. Não havia fotógrafos ou fãs, apenas um silêncio denso e quase simbólico. Dentro da casa, vivia Daniel Alves, um homem que já fora ovacionado por multidões, mas que agora vivia longe dos holofotes. A porta do carro se abriu lentamente, revelando Neymar Júnior, que desceu em silêncio, vestindo roupa simples, boné baixo e óculos escuros. Ele caminhou até o portão com passos firmes, mas com o coração apertado, e tocou a campainha. Dentro da casa, passos hesitantes se aproximaram. A porta se abriu, e os dois amigos se encararam. Daniel estava visivelmente mais magro, com um olhar carregado de experiências indescritíveis. Neymar, por sua vez, trazia uma expressão difícil de decifrar, uma mistura de dor, carinho e urgência. Nenhum dos dois sorriu imediatamente, e nenhuma palavra foi dita. Mas, naquele instante, os olhos falaram mais do que qualquer frase. O reencontro não era festivo nem casual. Tinha um peso. Neymar respirou fundo, apertou o ombro do amigo com firmeza e entrou. Aquela visita não era apenas para matar a saudade. Era mais profunda e tinha um propósito. Enquanto a porta se fechava atrás deles, ficava claro que algo importante estava prestes a acontecer. Um pedido, um gesto, uma escolha que poderia mudar não só os caminhos de Daniel, mas também os de Neymar. A sala era espaçosa, mas havia um vazio no ar que nem os móveis modernos conseguiam esconder. As janelas estavam fechadas, e as cortinas deixavam passar apenas um feixe de luz dourada que iluminava o rosto abatido de Daniel. Sobre a mesa de centro, uma única caneca de café ainda fumegava, sinal de que ele já sabia da visita. Neymar sentou-se devagar no sofá. Não era fácil ver o amigo naquele estado. Daniel sempre fora o mais brincalhão do grupo, o primeiro a fazer piadas e o último a sair do treino. Mas, ali diante dele, estava apenas um homem cansado, que havia enfrentado a solidão de uma cela, o julgamento do público e a quebra de sua própria imagem. "Eu não sabia como te receber", disse Daniel, finalmente quebrando o silêncio, com a voz rouca e os olhos marejados. "Você me conhece, Dan. Não vim pelo protocolo, vim pelo coração", respondeu Neymar. Essas palavras atravessaram o ambiente como um alívio. Daniel sorriu de leve, meio sem jeito. Sabia que a amizade deles não era de fachada. Tinha história e verdade. Enquanto conversavam, lembranças vinham à tona. A conquista dos Jogos Olímpicos de 2016, as concentrações regadas a risadas e zoeiras, os momentos em que um levantava o outro depois de derrotas duras. Neymar falava, gesticulava, tentava trazer vida àquele espaço tão apagado. Daniel ouvia, sorria quando podia, mas seus olhos denunciavam o peso de tudo que viverá nos últimos meses. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. O mundo seguia seu ritmo, mas ali dentro o tempo parecia andar mais devagar. E era nesse compasso lento que Neymar se preparava para dizer o que realmente o havia levado até ali. Ele não viera apenas como amigo, mas como alguém com um pedido, um desejo profundo que carregava em silêncio há semanas. Neymar olhou para o chão por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Daniel percebeu a mudança de tom. A conversa leve dava lugar a algo mais denso. Ele se ajeitou no sofá, como se já soubesse que vinha coisa séria. "Dan, eu sei que você está tentando se reencontrar, tentando entender seu lugar no mundo de novo", começou Neymar, com a voz baixa, mas firme. "E eu não estou aqui para te cobrar nada. Só queria te propor uma coisa." Daniel o encarou com atenção, sem interromper. "Eu tenho pensado muito sobre tudo, sobre nossa história, nossa amizade, o que a gente construiu, e pensei, por que a gente não faz algo juntos,
algo verdadeiro, algo que mostre quem você realmente é, além das manchetes. Daniel franziu a testa. Como assim? Perguntou. Quero que você volte comigo pro Brasil. Quero que a gente monte um projeto social, uma parada nossa que vá além do futebol, que leve esperança para quem perdeu tudo, como você quase perdeu, explicou Neymar. O silêncio tomou conta da sala. Daniel desviou o olhar, tocou a aliança que ainda usava no dedo, mais por hábito do que por convicção, e soltou um suspiro pesado. Ney, você sabe o quanto eu errei. Não sei se sou o cara certo para inspirar alguém agora, justamente por isso. Você é o cara certo, respondeu Neymar sem hesitar. Todo mundo vê o craque, mas eu vi o homem. Vi você nos bastidores, nos vestiários, ajudando o moleque novo, animando o time quando tudo dava errado. Isso ninguém apaga. Daniel abaixou a cabeça. As palavras de Neymar mexiam com algo que ele tentava esconder. A vontade de se reconectar com sua essência, de provar, ao menos para si mesmo, que ainda podia ser útil, que ainda podia ser alguém além dos erros. E não é só isso, completou Neymar, com os olhos marejados. Eu também estou cansado, Dan. Às vezes, parece que o mundo me cobra ser perfeito o tempo todo. Eu preciso de você nesse projeto. Preciso do meu amigo de volta. Essas últimas palavras desarmaram Daniel. Não era um convite profissional. Era um pedido emocional, um resgate. E foi aí que o conflito apareceu. Entre o medo de enfrentar o mundo novamente e a chance de reconstruir algo real, com propósito. Daniel respirou fundo, olhando para as próprias mãos. Ali, no silêncio da dúvida, nascia o dilema que guiaria os próximos passos da história. Daniel levantou-se devagar, como se precisasse sair daquele sofá para conseguir pensar melhor. Caminhou até a janela e olhou para o céu escurecendo lá fora. A cidade estava viva, mas ele se sentia a parte dela, como se o mundo seguisse girando e ele tivesse ficado para trás. Você fala como se fosse fácil, disse, ainda de costas para Neymar, como se eu pudesse simplesmente levantar e voltar a ser alguém. Neymar ficou em silêncio por alguns segundos. Sabia que forçar não adiantaria. A ferida era recente e profunda. Eu não acho que seja fácil, mano. Eu só acho que vale a pena, respondeu Neymar, levantando-se também. Mas não dá para viver no e se pro resto da vida. A tensão entre os dois crescia. Não era raiva, era um misto de frustração, medo e esperança, como dois irmãos discutindo por caminhos diferentes, mas com o mesmo coração. Daniel passou a mão no rosto, tentando conter a emoção. A ideia de se expor novamente o aterrorizava, mas o brilho nos olhos de Neymar, aquilo mexia com ele. Era sincero, não era marketing, não era mídia. Era amizade pura. Você está mesmo disposto a botar seu nome nisso comigo? Perguntou Daniel, a voz trêmula. Já botei. Só falta você aceitar, respondeu Neymar, firme. Nesse momento, algo mudou. Do corredor surgiu a pequena filha de Daniel, segurando um desenho. Ela olhou para o pai, depois para Neymar, e correu até os dois. Tio Ney! Gritou, abraçando a perna do jogador. Neymar sorriu, se abaixou e a abraçou de volta. Daniel olhou a cena por alguns segundos, e ali, naquele gesto inocente, percebeu o que realmente estava em jogo. Não era sobre reputação. Era sobre reconstrução, sobre legado. E talvez, só talvez, ele ainda pudesse recomeçar. O silêncio após o abraço da filha de Daniel parecia carregar mais peso do que qualquer discussão. Neymar se afastou um pouco, dando espaço para aquele momento entre pai e filha. Daniel pegou a pequena no colo, sentou no sofá e a abraçou com força. Havia um brilho nos olhos dele, mas também um tremor nas mãos.
Era difícil segurar tudo por dentro. Ela ainda não entende tudo, disse, olhando para Neymar, mas sente. Criança sente. Neymar, sério, sentou-se ao lado deles, como se estivessem todos em um mesmo barco, navegando por águas incertas. É por ela também que eu vim, disse com firmeza. Porque ela vai crescer e vai querer saber quem foi o pai dela. Além do que disseram na TV, esse projeto, essa volta, pode ser a chance de você mostrar para ela quem você realmente é. Essas palavras atingiram Daniel como uma pancada no peito. Ele fechou os olhos, engoliu em seco. A filha, distraída com o chaveiro que Neymar usava na mochila, sorria inocente, mas ele sabia. Aquele sorriso dependia de suas escolhas daqui para frente. E tem mais uma coisa, continuou Neymar, agora tirando algo do bolso. Um envelope amassado, simples. Eu não ia te mostrar isso hoje, mas agora faz sentido. Daniel olhou confuso, pegou o envelope, abriu devagar. Lá dentro, uma carta escrita à mão. Reconheceu a caligrafia de imediato. Era de um garoto do Instituto Neymar, um menino de 12 anos que dizia: "O Dani sempre foi meu jogador favorito. Espero que ele volte um dia para nos visitar. Ele é como um herói caído que ainda pode se levantar." Daniel leu em silêncio, as palavras martelando sua mente. Herói caído, ainda pode se levantar. Ele fechou os olhos, respirou fundo e deixou uma lágrima escorrer. "Eu não sou herói, Ney", murmurou. "Nem de mim mesmo." "Mas pode ser", respondeu Neymar sem hesitar. "E você não precisa fazer isso sozinho." Daniel olhou mais uma vez para a filha em seu colo, para o amigo ao seu lado, e algo dentro dele mudou. Não era certeza, não era coragem plena, mas era um passo. "Então vamos fazer isso", disse com a voz firme, mas trêmula. "Do jeito certo. Por quem vale a pena." Neymar sorriu aliviado, como quem segura o ar por muito tempo e finalmente pode respirar. Levantou-se e estendeu a mão. Daniel apertou com força, e ali, naquele simples gesto, os dois selaram um novo começo. 2 semanas depois, o Brasil amanhecia com uma notícia inesperada: Daniel Alves e Neymar, juntos em um novo projeto social na periferia de São Paulo. As manchetes variavam entre o espanto e a esperança. Alguns criticavam, outros aplaudiam, mas os dois sabiam. Aquilo não era sobre aprovação pública, era sobre propósito. O projeto, batizado de Recomeço, nascia com a missão de oferecer apoio a jovens em situação de risco. Oficinas de esportes, aulas de música, palestras com atletas e ex-detentos que conseguiram reconstruir suas vidas. O foco era claro: prevenir, acolher e inspirar. No dia da inauguração, Daniel chegou cedo. Vestia uma camiseta simples, calça jeans e um sorriso tímido. Havia repórteres, mas ele não falou com ninguém. Caminhou direto até o campo recém-reformado e ficou ali, observando os garotos brincarem. Era como se, pela primeira vez em meses, ele estivesse em paz com o que via e com o que sentia. Neymar apareceu pouco depois, com um boné à barreta e uma bola debaixo do braço. Quando viu Daniel no centro do campo, gritou como nos velhos tempos: "Bora, capitão! Vai deixar os moleques correrem mais que você." Daniel riu, riu de verdade. E, pela primeira vez em muito tempo, correu também. Aquela cena foi registrada por um dos fotógrafos presentes, mas a imagem que mais se espalhou nas redes foi outra. A de Daniel ajoelhado, ajudando um garoto a amarrar a chuteira. Um gesto simples, mas carregado de significado. Naquele dia, Daniel não deu entrevista, mas quando questionado por um menino se ele voltaria a ser famoso, ele respondeu: "Eu só quero voltar a ser alguém em quem você possa confiar." E, talvez, só talvez,
já esteja conseguindo. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que acredite. Essa frase pode parecer simples, quase clichê, mas ganhou um significado completamente novo depois do reencontro entre Daniel Alves e Neymar. Não estamos falando apenas de dois jogadores renomados. Estamos falando de dois homens que se viram em lados opostos da vida. Um carregando o peso de seus erros, o outro o fardo de suas expectativas. E, mesmo assim, o elo que os unia foi mais forte que qualquer julgamento. Neymar poderia ter virado as costas, poderia ter ignorado, se calado, fingido que nada aconteceu, mas não fez isso. Ele escolheu estar presente, escolheu dar a mão quando todo o resto do mundo só apontava o dedo. E essa escolha diz muito mais sobre ele do que qualquer gol ou troféu. Assim como a resposta de Daniel, mesmo cheia de inseguranças e medos, também revelou algo poderoso: a humildade de recomeçar. A história deles não é sobre idolatria, é sobre humanidade. Todos nós, em algum momento, passamos por quedas, umas maiores, outras menores. Mas o que realmente define quem somos não é o tombo, é o que fazemos depois dele. É a força para se levantar, é a coragem de admitir os erros e, principalmente, é a capacidade de estender a mão, mesmo quando a nossa ainda está tremendo. O projeto Recomeço representa exatamente isso. Um espaço onde jovens em situações vulneráveis possam encontrar não só apoio, mas também reais oportunidades de superação. Um local onde craques caídos voltam a ser inspiração, não por serem perfeitos, mas por assumirem que erraram e, ainda assim, escolherem lutar por algo melhor. E agora, a pergunta que fica é: e você, o que faria por um amigo que caiu? Você teria coragem de estender a mão quando todos os outros se afastaram? Você teria paciência para ouvir quando o mundo só quer julgar? Você teria força para caminhar junto, mesmo que o caminho seja difícil? Talvez sim, talvez não. Mas, se essa história mexeu com você, mesmo que só um pouquinho, ela já cumpriu seu papel.